E aí, povo de Deus, bom dia com vocês, está tudo bem por aí? Eu estou muito bem, graças a Deus, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia, e poder meditar nas Escrituras, né? São 2 minutos para 6 horas da manhã e eu estou acordado desde as 3. Como eu tenho dito para vocês nos vídeos, Deus não me deixa dormir mais, né? Então, louvado seja Deus, né? A carinha tá meio cansada, a lata tá meio amassada, o pneu rodou murcho, então já aparecem as rugas, né? Aparece o olho de desgaste, mas o cansaço em Deus é um cansaço gostoso demais, é um cansaço maravilhoso e eu não tô reclamando de nada não, tô muito feliz por isso. Quem tá aí comigo? Tem alguém aí comigo? Tem alguém assistindo aí essa live 6 horas da manhã? Quem é o corajoso ou a corajosa que está acordada a hora dessa e tem coragem de escutar um cara doido igual eu a meditar nas escrituras? Se tiver alguém aí, fala um bom dia, manda um joia, né, faz algum comentário, tá certo? Como vocês sabem, né, ou talvez já estão sabendo, estão percebendo, que eu faço ministrações bíblicas. Graças a Deus por isso. E todo o objetivo do que eu produzo é para glorificar o nome de Deus. Nós precisamos ter a consciência de que as redes sociais, as mídias sociais, elas têm um valor hoje para a nossa vida, tá? Elas podem ser usadas de forma ruim, de forma negativa, de forma pejorativa, mas também pode ser uma ferramenta de muito bom uso, né? Deixa eu virar minha cadeira aqui que eu tô de lado, senão depois a coluna dói. Véi, você já viu como é que é, né? E aí, o que acontece? Desculpa pelo barulho aí. E aí, então, o que acontece? Então, a gente pode usar as ferramentas que tem disponíveis nesse mundo para a gente criar conteúdo, né? E a internet, as redes sociais, ela tem dado voz aí para várias pessoas, né? E ora algumas pessoas preparadas, sabendo o que está falando, e ora um povo despreparado, um povo que, como eu diria, que quer ofender ou que quer expor suas ideologias, quer de gênero, quer ideologias mentais, sociais e tudo. Mas a internet e as redes sociais, ela dá para nós algo muito interessante, né? Que é essa liberdade de expressão. É claro que, como toda liberdade ela tem o seu fim, né? Ela tem até onde você pode ir. Então é interessante nós medirmos até onde nós podemos ir. Em Jesus nós podemos ir longe, né? Com Jesus, como diz um hino, eu salto muralhas. Então eu posso realmente ir muito longe para poder alcançar as coisas espirituais. Tem alguém comigo aí? Se tiver alguém comigo aí, manda um joia, manda um comentário, um bom dia. Eu coloquei hoje tema livre, por enquanto eu ainda não escolhi nenhum texto, né? Nada assim exclusivo. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala aquilo que Ele quer, com quem Ele quer, né? Ainda que olhando as Escrituras, eu estou nesses dias eu tenho meditado muito no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, e dali eu tiro as inspirações, o Espírito me inspira a falar e a gente tem pregado sobre isso. E é tão interessante a gente falar de Lucas, porque Lucas foi um médico, né, contemporâneo ali da época dos discípulos de Jesus. Ele não caminhou com Jesus, tá? Ele não fazia parte dos discípulos de Jesus, ele não foi um dos 12 de Jesus, mas escreveu um evangelho. E é uma curiosidade, porque às vezes a gente vê os evangelhos e pensa, ou cria-se uma ideia, né, de que Lucas, por exemplo, fosse discípulo direto de Jesus, um dos 12, e ele não foi. Lucas escreve o evangelho de Lucas e também escreve ele também escreve Atos dos Apóstolos baseado em estudos, pesquisa, né? Um homem muito culto, muito douto, e ele então pesquisa, faz uma apurada pesquisa e escreve essas duas cartas bíblicas importantíssimas para o nosso aprendizado. Mas ele não andou com Cristo, né? Ele não foi um dos 12 de Cristo, tá? Lucas é contemporâneo de Paulo. Lucas foi companheiro de Paulo em viagens,
e ele visitava Paulo nas prisões, e então ele foi coletando os dizeres de Paulo, muitas vezes em prisões, e escreveu, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Lucas fez uma investigação muito apurada a respeito do Evangelho de Jesus, ou da vida de Jesus, e escreve o Evangelho de Lucas. E é bem interessante. Eu estou deixando um tema livre, mas meu coração está inclinado para uma sequência daquilo que eu estou fazendo, que é o quê? Uma leitura ordenada, vamos falar assim, do Evangelho de Lucas. E como eu estou aqui por volta do Evangelho de Lucas, ali no capítulo 17, eu tenho visto aqui no capítulo 17, a Bíblia minha está separada por temas, então vai falar de tropeços, 17:1 vai falar de tropeços, né, que é inevitável que se venha tropeços e escândalos, mas a Bíblia, o próprio Jesus diz, ai de quem vem os escândalos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou muito zeloso quanto ao Evangelho de Jesus Cristo e ao nome de Jesus, porque é inevitável que se venham os escândalos, diz aqui, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Então cuidado, querido, se você diz cristão, se você se diz cristão, se você se diz servo de Jesus Cristo, cuidado com a sua atitude, cuidado com aquilo com que você tem feito, fora da presença da igreja, fora dos olhos do seu pastor, fora da presença da sua esposa e da sua casa, porque Jesus está de olho em você, como Ele está de olho em mim, e nós precisamos cuidar, tá? O nome de Deus é santo, isso está escrito lá inúmeras vezes, mas principalmente nos 10 mandamentos, né? Não tomar o santo nome do Senhor Deus em vão. Muita gente tem usado o nome de Deus em vão para profetizar, para dizer coisas que Deus não disse, e isso tudo é uma aberração e não é aprovado diante de Deus, pelo contrário, é reprovado. Depois aqui na sequência vai falar quantas vezes se deve perdoar o meu irmão. Isso aqui muitas pessoas conhecem, aquela pergunta, mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí ele responde não, até 70 vezes 7. Ele está dando um número aí de 490 vezes, porque 7 vezes 7 é 49, então daria 490 vezes? Não. O que o Senhor Jesus está dizendo é que quantas vezes necessária for, perdoe o seu irmão. E no que diz respeito a perdoar o seu irmão, eu estava comentando ontem com amigos, nós estávamos reunidos ali, amigos de trabalho, falando um pouco, e eu não perco a oportunidade, não me importa o ambiente que eu esteja, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e de introduzir Jesus, não num contexto como se diz assim, de ser um cara chato, de tentar ser um cara bitolado, de forma nenhuma, mas o Evangelho de Jesus, a graça de Deus cabe em qualquer lugar, e as pessoas estão tão sedentas que quando você tem uma mensagem para pregar, e é importante que você tenha uma mensagem para entregar, porque nós fomos chamados a ir de pregar o Evangelho em todas as nações e a toda criatura, né? Então, assim, nós somos portadores da mensagem, nós somos os mensageiros de Deus, os Malaquias. O livro de Malaquias, por exemplo, não é um profeta, Malaquias vem da palavra Malaque, e o Malaque quer significar mensageiro de Deus. Então, nós somos os Malaquias de Deus, mensageiros de Deus, e nós temos sempre que portar uma mensagem. Ricardo Seixas, rapaz, que bênção, hein? Olha aí que legal. Bom dia, Ricardo. E aí, o que acontece? Então nós somos mensageiros de Deus e nós temos que portar a palavra de Deus e transmiti-la. E a palavra de Deus nos ensina que a palavra tem que ser transmitida a tempo e fora de tempo. Está escrito, insta em falar a tempo e fora de tempo. O que é a tempo e fora de tempo? Você não pode apenas pregar na sua igreja. Você não pode pregar apenas no seu lugar de conforto, na sua célula, no seu grupo familiar, num lugar que é confortável para você. Você tem que pregar em todos os lugares. E é claro, por medida, contextualizado, compreendendo essas coisas. Mas as pessoas estão tão sedentas em ouvir a mensagem do Evangelho, elas estão tão necessitadas, principalmente numa época como essa, de pandemia, as pessoas estão assustadas, elas estão morrendo de medo. Jesus Cristo, o Senhor, ele cabe assim, de forma, ele sempre cabe, né? Mas eu quero dizer assim, no coração das pessoas, ele tem um espaço muito grande nesse tempo. E isso é muito bom, nós precisamos aproveitar isso.
tenho estado com homens, né, e mulheres, é claro, mas no meu trabalho, e ainda que são pessoas que não têm uma afinidade com o Evangelho de Deus, pessoas que são de diversas religiões, mas não praticam tais religiões, vêm mais por um costume. Eu sou católico porque minha mãe é católica, mas nem na igreja eu vou. Eu sou espírita, mas nem espiritismo pratica. Então, assim, essas pessoas elas estão sedentas. E isso que eu estou falando é um embasamento totalmente bíblico, porque a palavra de Deus diz que os campos já branquejam, ou seja, há uma colheita para ser realizada, os campos branquejam, diz que aquela colheita está madura, está pronta para ser colhida, porém, a Bíblia me diz que os ceifeiros são poucos. E eu tenho, assim, dito para algumas pessoas, né? Ontem eu estava com uma pessoa muito interessante, compartilhando com ela que eu não tenho perdido o meu tempo com coisas menores, com coisas pequenas e com coisas ridículas e medíocres. Eu tenho amolado a minha foice todos os dias de manhã e entregado um conteúdo diário. Ou seja, o meu trabalho na seara do Senhor, isso eu não estou falando para minha glória, tá? Mas o meu trabalho na seara do Senhor tem sido exaustivo. E eu percebo que é exaustivo porque falta gente. Então, se falta gente, eu tenho que trabalhar dobrado, talvez triplicado. Mas a minha recompensa vem do céu, a minha recompensa vem do céu e eu não quero aqui, vamos dizer assim, eu não quero me vangloriar. Toda glória, honra e majestade seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas então, voltando ao perdão, quantas vezes? Infinitamente. Porque Deus nos perdoa praticamente infinitamente, né? A palavra de Deus diz lá em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E grande é o seu amor e a sua misericórdia. Então, assim, nós temos todos os motivos ou todos os créditos e atributos para sermos condenados por Deus. Mas o amor de Deus é tão grande e Ele é tão gracioso conosco que Ele resolve nos amar e derramar sobre nós a sua misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é uma junção de duas palavras, né? Um vai dizer a respeito de miséria, não miséria no sentido de fome, de escassez, mas de humildade. E córdia vem de cardio, do coração. Então é como se fosse um coração simples, um coração voltado de coração para coração. Essa é a misericórdia de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Quem está comigo aí? O Ricardo Seixas está assistindo, tem mais pessoas assistindo. Fala um oi, faz um comentário aí. E eu quero falar com vocês sobre gratidão. Quem aqui já se sentiu ofendido porque fez alguma coisa para alguém? E não que a ideia inicial fosse esperar o retorno de alguém. Tomar o meu velho café, vocês estão servidos? Esfriou o café, vou pôr outro café novo aqui, peraí. E quem já fez alguma coisa para alguém, e a lógica, a intenção não era talvez a lei do retorno, mas que fez alguma coisa para alguém e depois essa pessoa simplesmente se esqueceu do que foi feito e virou as costas para você ou negou o que você fez como um benefício? Agora tá bom, queimei a boca. Um benefício para ela e você se sentiu ofendido. Porque a ingratidão, meu irmão, a ingratidão, perdão, ela fere muito, né? E nós somos ingratos com Deus, né? Mas Deus não é humano, Deus é Deus, Deus Pai é um espírito, né? Pai é um espírito e ele não se ofende porque ele não tem uma emoção comum, ele não tem algo racional. Deus está acima das emoções, acima dessas coisas. Porque se ele fosse um ser emotivo como nós, ainda que nós vemos atributos de Deus na Bíblia e parece que Deus se parece conosco, um Deus que ira, um Deus que chora ou que se lamenta como Cristo, e então Jesus chorou por Lázaro, seu amigo que faleceu, Jesus derramou lágrimas no Getsemane, mas assim, são situações apresentadas para nós para tentar, na nossa racionalidade, trazer um pouco da percepção desse Deus mais próximo de nós, porque a nossa racionalidade jamais poderia alcançar a grandeza de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus está irritado, irado conosco,
não é o mesmo tipo de ira que nós temos, porque a nossa ira é maligna. A nossa ira, ela vem do pecado de Adão, ela vem da presença de Satanás e dos seus demônios em nós, nos provocando a fazermos coisas que nós não deveríamos fazer. A ira de Deus, ela não é provocada por homem, ela não é provocada muito menos pelo diabo, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Então Deus não se ira como nós iramos, Deus não se irrita como nós. E quando fala assim, nossa, o seu pecado está chateando o coração de Deus, isso é metafórico, porque um Deus autossuficiente vai se chatear com você, porque se você é uma criatura feita por Ele, se Ele estiver chateado, Ele simplesmente vai lá, extingue a sua vida, tira o fôlego, né? Não precisa nem te matar de Covid-19, né? Ele não precisa te matar de Covid-19 não, querido, você deita e dorme, dorme e acorda morto. Ele simplesmente corta o fluxo de ar e aí as pessoas vão dizer que você morreu de infarto, que você morreu de sei lá do que, de qualquer coisa que seja. Então ele é tão poderoso, ele não precisa disso. Mas ao invés de ficar perguntando ou passando pelos atributos humanos de Deus, né, eu prefiro olhar pelo amor dele. Porque mesmo que eu não tenha nenhum préstimo para ele, nenhuma serventia para ele, porque ele é autossuficiente em si mesmo, sendo Deus, ele resolveu me amar. Cara, isso é maravilhoso, pelo amor de Deus, né? Os meus olhos estão brilhando aqui de amor por Cristo, por Deus, porque é um alto nível de amor, qual eu não posso alcançar, é o amor ágape. O amor de Deus não é o amor eros, o amor da carne, mas é um amor ágape, o amor incompreensível de Deus, o amor imedido de Deus. Não pode ser medido o amor de Deus por nós, e a prova disso é Cristo. Cristo morrendo no meu lugar e no teu lugar, prova-se o maior amor de Deus. E o texto lá de João 3,16, muito conhecido, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado. Nós sabemos recitar esse texto de cor e salteado, talvez esse texto está nos adesivos dos carros, esse texto está na mente dos cristãos, mas talvez não está no seu coração, porque a palavra por trás, o espírito por trás dessa letra é algo poderoso, é algo de muito amor, é algo de muita reflexão, de pensar, eu não mereço nada disso, mas Deus, na sua plenitude, na sua saciedade interior, ainda assim resolveu me amar. Então dê um glória a Deus, querido, dê um aleluia, e se sinta assim um pouco mais acalentado, porque no final das contas, nem eu, nem você, nem o cara mais bonzinho dessa terra, nem o Papa e nem o pastor mais consagrado, ungido, merece esse amor, mas ele resolveu nos amar. A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Voltando à questão da gratidão, ou da ingratidão, melhor dizendo, então realmente é algo que nós precisamos levar em consideração. E para mim, não vou dizer que é o único texto, mas um dos textos que mais vão falar sobre a ingratidão de pessoas está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Uma passagem muito conhecida, que é a cura dos 10 leprosos. Quem conhece essa passagem, né, vai se lembrar automaticamente. Eu vou ler a mensagem e depois vou fazer uma exposição das escrituras para vocês. Então diz assim, Lucas no capítulo 17, versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus passava, ou seja, não era o objeto de Jesus parar em Samaria, da Galileia, na Galileia também, Jesus estava de caminho, Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas ele passou por meio de Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos vão ao encontro de Jesus, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, apenas um do total de 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus.
agradecendo-lhe, e este era samaritano. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Foram 10 homens curados de lepra. Eles não foram curados instantaneamente pela palavra de Jesus, mas a palavra de Deus diz que, indo de caminho, eles foram curados, eles foram purificados indo. Isso é muito interessante. E dos 10, apenas um volta, e este era samaritano. Sabe o que a palavra está destacando quando fala que este era samaritano? É que todos os outros 10 eram judeus, mas este que voltou, samaritano, não era judeu, samaritano era gentil, né? Pessoa gentílica, ou seja, não fazia parte do povo de Deus, inicialmente, segundo a cultura judaica. Mas este que era samaritano voltou para agradecer Jesus. Então, olha aqui, o próprio Jesus se sentiu indignado. Indignado é um sentimento humano, mas eu vou falar indignado porque aqui era Cristo homem. Então Jesus se sentiu indignado, e ele pega e fala assim: não eram 10 os que foram curados? Ou seja, eu não curei 10 de vocês? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Por que Jesus está questionando isso, senão esse estrangeiro? Jesus não está menosprezando o estrangeiro, pelo contrário, Jesus não está diminuindo o estrangeiro, mas Jesus está achando pelo menos estranho que 9 pessoas que eram judeus, e nós vamos entender que eram religiosos, que conheciam a Torá, a lei de Deus, porque os judeus desde pequenininhos são ensinados nas escrituras sagradas, então não há desculpa para ninguém. Não estou dizendo aqui que eles eram mestres da lei, que eles eram ensinadores, mas conhecedores da palavra, sim. E então Jesus pergunta, né, que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus finaliza de uma forma muito linda, porque num primeiro momento, cura de lepra, uma doença física. Na época era algo totalmente terrível. A Covid-19 dos nossos tempos aqui é quase que uma lepra, né? Se alguém falar que está com Covid-19, todo mundo some, a distância tem que acontecer. E é claro, meus irmãos, eu estou falando isso de forma pejorativa, de forma um pouco crítica, cínica, mas a grande verdade é que se uma pessoa está com Covid-19, devido ao alto contágio, como também era a lepra na época, é necessário, né, que a gente tome todas as precauções e se afaste. Mas esse afastamento tem que ser um afastamento percebido, porque eu, como cristão, preciso compreender que se alguém está com Covid-19, não significa que eu vou pegar a Covid-19. Se alguém está com Covid-19, que ela literalmente tenha que ficar isolado a ponto de não receber uma oração, de não receber uma palavra de consolo, de conforto. Até porque se você for tão medroso a ponto de não ter coragem de ir na casa de alguém que tem Covid-19, você tem um celular na tua mão, como eu tenho aqui, no meu caso está no suporte, mas você tem um celular que você pode gravar uma mensagem de encorajamento para esse irmão e se aproximar dele através dessa mensagem. Eu diria mais, você pode fazer um vídeo ao vivo, direto com ele, e conhecer o coração do irmão, em que estado que está, de medo, de angústia, de sofrimento. Então não há desculpa. Não há desculpa para se falar do Evangelho de Deus e não há desculpa para se dar glória a Deus. Pois bem, então esse homem, esse último chamado samaritano, que não eram dos judeus, ele, além de ser curado na sua enfermidade física, deixa eu ver com quanto tempo nós estamos aqui, olha, 23 minutos, passa muito rápido, né, pessoal? Então esse homem, além da cura física, ele recebe também a cura espiritual, a salvação de Deus. Por quê? Porque os outros foram voltar para suas atividades cotidianas, mas este não. Este voltou e, reconhecendo a pessoa de Jesus, se prostrou aos seus pés para o agradecer, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E então Jesus pergunta sobre os 9, apenas para fazer uma crítica a quem estava andando com ele. Então assim, Jesus sempre acompanhado de multidão, ou de pelo menos dos seus discípulos. E Jesus então, no sentido de ensinar as coisas aos seus discípulos, está vendo o exemplo aí?
10 foram curados, 9 eram judeus, deveriam me reconhecer, mas esses me rejeitaram. Apenas este estrangeiro samaritano voltou para glorificar o nome de Deus e reconhecer a pessoa do Cristo. E por reconhecer a pessoa do Cristo, esse cara leva como brinde para sua casa, que foi melhor do que a sua cura física, a salvação de Deus. E então Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu amigo, Deus pode te curar de lepra, Deus pode te curar de câncer, Deus pode te curar de Covid-19, Deus pode te curar de qualquer doença. Você pode estar no estado inicial de uma doença, ou você pode estar no estado terminal de uma doença, e Deus tem poder para te curar. Mas a grande verdade é que Deus pode ou não te curar. Agora, interessado mesmo Ele está na sua fé. Porque se Ele não te curar nessa vida, Ele está interessado em que você tenha vida eterna com Ele. Porque em Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E quando nós chegarmos nas regiões celestes para estar com Ele, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Então assim, te curar nessa terra é provável, Ele pode fazer, tem poder para isso. Porém, a nossa esperança e o nosso galardão não pode ser na terra. A nossa esperança, galardão, nossa expectativa tem que ser os céus. E se Ele não te curar nessa terra, ou se Ele não curar alguém que você ama, que está perto de você e talvez está moribundo, sofrendo num leito de hospital, não sei a condição, não fique entristecido com Deus, porque um prêmio ainda maior do que a vida nesta terra perdida, pérfida, caída, um prêmio maior do que esse é o céu, é a vida eterna com Deus. Então não esmoreça a sua fé por causa de circunstâncias externas, mas fortaleça a sua fé em Jesus Cristo, sabendo que mesmo que alguém passe desta vida para outra, né? No caso para o mundo dos mortos, esperando a vinda de Jesus Cristo, o importante é que essa pessoa tenha manifestado fé no Filho de Deus, porque Ele disse, está escrito em João, porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a nossa esperança não pode ser nessa terra, não pode ser somente nesse tempo. Nossa esperança tem que estar em Jesus para uma glória futura. E essa é a nossa esperança. E voltando aqui ao nosso texto, e eu vou finalizar com isso, tem muitas aplicações, vocês já me conhecem um pouquinho, eu sou muito eloquente em falar. Se eu for pegar cada aplicação do que eu tenho para esse texto, eu vou falar de muitas coisas. Mas, por exemplo, 10 gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E de longe eles gritavam. De longe por quê? Porque um leproso não podia se aproximar do homem santo. Ele não podia se aproximar de um talmidim de Deus, de um homem santo de Deus. E aí eles gritam. A primeira aplicação pastoral bíblica que eu quero fazer a respeito disso para vocês é o quê? As suas desculpas para buscar a Jesus não podem ser satisfatórias. Porque esses homens, mesmo sendo leprosos e tendo que manter no mínimo uma distância entre 100 a 200 metros, eles usaram recursos para alcançar o coração de Jesus, usaram sua voz. A pergunta é: o que está te afastando de Jesus? Quais são os seus impedimentos de Jesus para se aproximar de Jesus? São os seus pecados? São consideráveis. É o seu cigarro? A exemplo da minha tia Rosana, que talvez deve estar assistindo aqui. É o seu cigarro? É a mentira que você está acostumado a ficar contando e não consegue se desvencilhar dela? Ou é o adultério que você está cometendo? A pornografia que está te prendendo? Né? Eu preciso dizer assim, eu não sei quais são os seus impedimentos, qual é a lepra que você está vivendo que está te afastando de Jesus. Uma coisa eu sei: se você gritar ou usar algum recurso, Ele vai parar, como Ele fez aqui, e vai atender o desejo do seu coração, que estiver vinculado com o propósito dele, é claro. Então, a sua desculpa não serve para você não buscar a presença de Jesus. Outra coisa também que eu vejo aqui, que Jesus trabalha tanto na coletividade quanto na individualidade. Jesus curou 10, coletividade, mas Jesus falou apenas com um, porque foi o que voltou, mas Ele trabalha na individualidade. Então Jesus pode falar com você no contexto chamado igreja, templo, coisas de parede? Sim, pode. E é um lugar propício para isso. Porém, Jesus quer falar com você na individualidade.
porque é na sua individualidade e comunhão com Jesus Cristo que haverá salvação. A tua fé te salvou, porque nós não manifestamos fé a Deus só porque vamos num culto, levantamos os nossos braços na hora do louvor, damos um glória a Deus, aleluiado, carregado de aleluia, ou cantamos hinos e louvores a Deus. Não, isso não mostra a nossa fé a Deus, isso mostra a nossa fé aos homens, né? E talvez nós vamos lá até para nos aparecer mesmo. Precisa consultar seu coração e o meu para saber qual é a motivação de estarmos no templo de Deus. Talvez estamos lá com a motivação, o coração errado, e o nosso culto não está sendo recebido pelo próprio Deus. Mas a pergunta é, então, qual tem sido a sua particularidade com Jesus? Você tem tirado tempo para falar com Ele? Ou você está muito ocupado cuidando da sua própria vida e Jesus não tem espaço na sua agenda? Tem um amigo meu, que eu gosto bastante dele, e ele sempre me instruiu. Antes eu estava mandando áudios, né, no WhatsApp, e ele sempre, com muito carinho, com muito cuidado comigo e pensando na vida dele, é claro: irmão, você é muito uma bênção, você fala muito bem, o que você fala eu entendo, mas você fala muito. Você faz áudios de 6 minutos, às vezes de 7, já fiz áudios de 10, mas também já fiz de 3, de 2, muito raro, porque a minha eloquência é muito... E assim, ele sempre clamando para que eu falasse menos. Ele ama os meus áudios, mas quer ouvir menos. Por quê? Porque está muito corrido. Ele não tem tempo para ouvir. Eu amo a vida desse meu irmão, já respondi para ele várias vezes: ô irmão, vou tentar me segurar e tudo. Mas irmão, eu não vou tentar me segurar. A grande verdade é que se você não tiver tempo para ouvir todo o conteúdo que eu tenho para entregar, ouça o tempo que você tiver. E se você achar que por conta disso você não pode me ouvir porque eu falo muito, vai ouvir outra pessoa, fica tranquilo. Né? Tem, por exemplo, o pastor Antônio Júnior no YouTube, que é um fenômeno do YouTube, mais de não sei quantos milhões de inscritos, acho que 3 milhões de inscritos, e é um homem de Deus. E ele tem lá um momento com Deus, se eu não me engano, que é 3 minutinhos no máximo. Vai ouvir o Antônio Júnior, cara. Se você não tem tempo para ouvir a mensagem do Evangelho de Deus construída, então eu sou assim, eu não prego como o Antônio Júnior. O Antônio Júnior pegou uma linha de raciocínio, do qual eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Júnior. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu faço menção honrosa, porque ele tem alcançado vidas com esse pequeno trecho das Escrituras, mas não é o chamado que Deus me deu, não é o tipo de palavra que Deus me deu. O Antônio Júnior é um pastor mais de cunho mais pastoral, e eu sou um cara muito mais de ensino, e o ensino não pode ser jogado em pequenos fragmentos, o ensino tem que ser solto, porque senão a pessoa fica sem entender as conexões do texto. Mas voltando aqui, então Jesus Cristo, ele está esperando uma comunhão com você. Ele quer ver você no templo, reunido com a igreja do Senhor? Quer, porque faz parte. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é ótimo, estar com os irmãos, mas entenda, irmão, você está com os irmãos porque você tem comunhão com Cristo, ou você quer estar na igreja por causa de uma questão social? Pense sobre isso. Responda para você e não para mim. E vai dizer aqui também, Jesus respeitando a hierarquia. Cara, que coisa interessante. Jesus era o próprio Deus, né? Jesus é o Deus encarnado, o Emanuel, que resolveu habitar entre nós. Mas ele, sendo Cristo, sendo servo de todos, ele era humilde demais, porque diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Cristo disse isso a respeito dele mesmo. Ele era muito humilde, porque você percebe que os homens gritam a Jesus, e Jesus se compadece deles, porque ele fala: compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. A palavra de cura de Jesus para eles é: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Diz: vocês estão curados agora no meu nome, e toda glória e honra seja dada para mim, como diz alguns pregadores e pastores no nosso tempo. Mas por que Jesus disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote? Porque Jesus respeita a própria lei. Na lei de Moisés, em Levítico, onde vai falar de como conduzir uma questão de leprosos, como se tratar um leproso, como o leproso era tratado e quais são os protocolos sanitários, médicos a respeito de lidar com o leproso, então há todo um regulamento. E Jesus disse: eu não vim
revogar a lei, eu vim cumprir toda a lei. Então Jesus Cristo não destituiu a lei de Moisés, mas Jesus Cristo veio cumprir a lei de Moisés. E por que ele veio cumprir? Para me ensinar a cumprir também? Não por isso. Jesus veio cumprir porque somente ele, o Cordeiro perfeito de Deus, teria condições de cumprir toda a lei de forma irretratável, de forma irretocável, é a melhor palavra. Jesus não pecou, querido. Nós pecamos, porque a lei diz assim, se você tentar guardar a lei, que são muitas leis, não são só 10 mandamentos. As ordenanças passam de 300 entre fazer isso e não fazer isso. Se você não fazer o que Deus mandou, você peca. E se você fazer o que Deus não mandou, também você peca. Não sei se eu falei certo, mas enfim, você deve ter entendido. Então entenda isso, Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio para cumprir toda a lei, porque ele cumprindo toda a lei, ele testifica que é Deus, porque somente Deus, o autor da lei, pode andar sobre a lei. Não é andar sobre a lei no sentido de desprezar a lei ou de humilhar a lei, não. Só a lei foi criada por causa dos nossos pecados, porque está escrito, se não há pecado, não há lei. Então a lei só existe se eu pecar. Por exemplo, existe um mandamento que diz não matarás. Se eu nunca matei ninguém, esse pecado não tem essa lei não tem validade para mim. E a palavra de Deus diz também, não adulterarás. Está escrito na lei. Se eu nunca adulterei, logo essa lei para mim não tem aplicação nenhuma, tá compreendendo? Então a lei não teve aplicação nenhuma em Cristo. Por quê? Porque Jesus está acima da lei, não no sentido de desprezar. Se ele é um homem santo sem pecado, nenhuma aplicação da lei serve para ele, porque a lei só penaliza quem peca. Jesus não pecou. Então isso é andar acima da lei. E então Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim destituir a lei, mas eu vim cumprir toda a lei. E então Jesus, respeitando a lei, que é a Torá, que é Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Apocalipse, Deuteronômio, olha onde eu fui, e Deuteronômio, Jesus está dizendo assim, vai mostrar-se ao sacerdote. Por quê? Porque um leproso, quando era identificado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o que mais que ele tinha que fazer? Ele tinha que, eu estou convidando algumas pessoas para participar aqui, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia fazer toda uma análise de como estava o estado daquela lepra e pedir um isolamento social daquele homem, literalmente um isolamento social, e caso aquela lepra melhorasse, esse homem vinha na presença do sacerdote, vou repetir, o leproso vinha na presença do sacerdote, o sacerdote, usando as suas mãozinhas santas, tocava aquele homem, observava o corpo dele, onde estava a lepra, e caso fosse constatado cura daquela lepra, aquele homem, passando por um processo de purificação e tudo, ele era restituído à sociedade. Isso estava escrito na lei. Então, por que Jesus não está acima da lei no sentido pejorativo? Mas Jesus está acima da lei porque ele não teve pecado. Então, Jesus cumpre toda a lei e diz, vai e apresente-se ao sacerdote. Porque o sacerdote era o homem na terra que validava a questão da lepra. Já que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo homem, é o Deus homem, o Emanuel, ele não tinha o prestígio necessário da parte dos judeus, se somente ele era suficiente para isso, mas compreenda o contexto, se somente ele dissesse, você está curado, e o homem literalmente estava curado, não seria aprovado na sociedade a permissão desses homens. Por quê? Porque Jesus não era dito ou tido como um sacerdote capaz e responsável para testificar a cura de alguém. Então Jesus cumpre a lei. São muitas, como eu disse para você, né? Mas eu quero frisar aqui algo que eu destaquei, que uma pessoa com lepra apresentava-se ao sacerdote e o sacerdote precisava tocá-la
para constatar a sua lepra ou a ausência, cura da lepra. Eu quero finalizar com isso. Eu estou aqui, tá? Minha vida está disponível para vocês, né? Usem com moderação, gastem a minha vida conforme a necessidade de vocês. Sou servo de vocês, estou aqui para servir a vida de vocês. E pegando num contexto de ontem também, ontem aconteceu muitas coisas, mas um amigo, né, está afastado por conta de questões, né, de doença, algo físico, e preocupado com a possibilidade de ser um Covid-19. E eu falei para ele: amigo, eu acredito que não seja, e em nome de Jesus eu declaro que não é. Mas se porventura for, não se preocupe, porque Davi não chegaria ao palácio se não houvesse Golias, tá certo? O Golias que aparece na sua vida, o gigante da sua vida, ele não é para o seu mal, mas ele é o promotor da sua nova, do seu novo cargo em Deus. Então o gigante não é para a sua morte, o gigante é a sua escada de escalada para um lugar mais alto. Então não se assuste. E disse a ele ainda: e se você precisar e quiser contar com as minhas orações, apenas me acione, eu irei até a sua casa e orarei por você. E a Bíblia me diz que quando eu oro por alguém, eu devo impor as mãos sobre o enfermo. Está escrito lá em Tiago, e a oração do homem de Deus curará o doente, porque muito vale, né, a oração de um justo diante de Deus. Cristiano, você está se colocando numa posição muito alta. Você está falando que você é justo? Sim, estou falando que eu sou justo, não porque eu sou bom ou sou perfeito. Eu sou justo no sentido de justificado no sangue de Cristo. É claro que eu sou pecador, querido. É claro que eu sou pecador casual, tá? Eu não sou promíscuo sexualmente falando, eu não assisto pornografia, eu procuro não mentir para ninguém, trapacear ninguém, sou um homem zeloso nas minhas andanças humanas. Eu procuro ser zeloso, mas como todo ser humano eu sou pecador, e ainda que eu não esteja cometendo pecados, a Bíblia diz que se eu disser que eu não cometo pecado, eu sou mentiroso. Então eu já assumo logo de cara: sou filho de Adão, sou pecador, porém sou justificado, sou justo no sentido de justificado no sangue de Jesus Cristo, e eu não tenho problema com isso, porque eu já recebi a cura no meu coração de compreender que eu tenho liberdade em Cristo por causa da justificação dele na cruz. Se você não tem a mesma liberdade que eu, peça para que Deus mude a sua mentalidade, porque eu fui um homem de muitas promiscuidades, eu fui um homem de muitos pecados, porém, quando eu aceitei o Evangelho de Deus, entrou algo no meu coração, algo que eu digo o Espírito de Deus, mas também entrou a palavra de Deus que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu conheço tantos cristãos de anos e anos de igreja que na verdade estão presos ainda ao seu passado, porque não se desgarraram dos seus pecados. Querido, uma vez que Cristo entrou na sua vida, os seus pecados, nem ele se lembra mais, mas você faz o favor de ficar lembrando e dando créditos ao diabo para poder tentar na sua vida. Amém? Eu vou finalizar com isso. Então, assim, gratidão ou ingratidão, quando Jesus faz algo por você, seja grande aos seus olhos ou pequeno, como você tem reagido? Você tem sido grato? E quando alguém faz algo por você, o seu amigo de trabalho cobre a sua folga, a sua esposa faz algo para você, você tem sido grato a ela? Ou você acha que a sua esposa é sua empregada e o que ela faz não é mais do que obrigação? É claro que o que ela faz é a responsabilidade dela, mas nos cabe reconhecermos o seu trabalho e dizer: amor, obrigado por você cuidar tão bem de mim. Obrigado pela minha roupa passada, cheirosinha com comfort. Fiz um merchandise aqui, vou querer receber. Obrigado por essa mesa posta, obrigado por essa comida maravilhosa. E se ela não faz uma comida maravilhosa igual a minha esposa faz, manda ela assistir os cursos de culinária, Ana Maria Braga, sei lá quem, vai atrás de fazer uma boa comida. Mas elogie, agradeça, a gratidão gera gratidão. Você tem sido grato nesses dias ou ingrato? Não, vamos mudar, eu vou fazer a pergunta: as pessoas têm demonstrado gratidão a você, sim ou não?
Se você disse que não, melhore os seus atos, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Talvez você também tenha sido ingrato e o seu nível de gratidão talvez seja só com coisas maiores. Mas você já parou para agradecer a sua esposa por tudo que ela faz? Você parou para agradecer os seus filhos abençoados, né, por tudo que eles são na sua vida? Você já chorou na presença dos seus filhos, de tanto amor por eles, e diz: filho, que bom que você está aqui comigo, o papai te ama. Filha, o papai te ama, que bom, você torna a minha vida feliz. Você teve coragem de fazer isso? Fica essa mensagem para o seu coração. Um beijo no coração de vocês, amo vocês, e se precisar, gastem a minha vida. Entrem em contato comigo pelo Messenger. Aqueles que têm meu WhatsApp, não tenham vergonhas ou constrangimento, porque a minha vida é para vocês. Eu sou servo do Senhor e servo de vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fui.